Pai do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Como é que tem passado até aqui? Tudo tranquilo? Vamos confiar no Senhor que a vitória é nossa em nome de Jesus. Nós vamos dar prosseguimento ao à nossa matéria de avivamentos, a história dos avivamentos. Nós vamos hoje entrar na história propriamente dita. Na aula passada, nós procuramos trazer aos irmãos algumas informações com respeito ao que não era o avivamento. Vimos vários aspectos com relação ao avivamento, que muita gente acha que é, e não é. Né? Já vimos que não é mudança litúrgica, não é mudança de pintura de parede de igreja. O avivamento não está relacionado a isso, mas o avivamento está relacionado à mudança de propósitos com o Senhor. Não existe avivamento sem arrependimento, não existe avivamento sem oração. Então, hoje nós vamos começar a história dos avivamentos propriamente dito. Então, nós vamos dar início na aula de hoje. Quero que você nos acompanhe. Depois eu passo para vocês esse texto. Está aí o avivamento, principais avivamentos da história de Israel. Quando a gente fala de avivamento, a gente vem à nossa mente logo a questão pentecostal de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Mas nós tivemos vários momentos de avivamento na Bíblia. Na aula passada, nós inclusive, classificamos como avivamento a primeira informação sobre avivamento na Bíblia foi lá em Gênesis, com relação ao nascimento de Enos, depois de Sete, e a partir dali começou a se louvar, a buscar a presença do Senhor. Né? Então, Adão e Eva tiveram alguns filhos. Os primeiros que nós temos notícia foram Caim e Abel. Caim matou Abel. Depois veio o Enos, depois veio o Sete, e a partir dali começou então a se adorar ao Senhor. Mas nós temos algumas outras informações bíblicas com respeito ao avivamento. Por exemplo, lá em Êxodo 32, 33, que é aquele episódio quando o Moisés vai no Monte Sinai para buscar as tábuas dali, fica lá 40 dias, e o povo fica inquieto ali no arraial, aguardando Moisés, e como Moisés estava demorando muito para voltar, nós já até comentamos sobre isso, num outro vídeo, uma outra matéria, a história da cultura judaica. Né? Então nós vimos que Moisés, pelo fato de se demorar, ficou 40 dias lá, o povo ficou inquieto e determinaram que Arão fizesse um deus à imagem do Deus que os havia tirado do Egito. E Arão pegou e arrecadou os pendentes das orelhas. Dissemos também que aqueles pendentes na orelha eram um tipo de um patuá, era o tipo de um pingente que era imantado com poderes mágicos de proteção, fechar o corpo, algo parecido. Então, foi exatamente esses pendentes que ele pediu para que se recolhesse, dos filhos, das filhas, né, de todos, e desses pendentes, né, desses pingentes, ele fez então aquela imagem, e depois, de uma forma bizarra, ele dá uma resposta que ele jogou aquilo ali no fogo e saiu um bezerro, mas sabendo muito bem que o Arão deu forma àquele bezerro, foi o Boiator, que era exatamente aquela divindade egípcia que estava relacionada com a sensualidade, com a licenciosidade, com a prostituição, com os prazeres carnais. Né? Então, lá no capítulo 32, onde tem essa história, lá no versículo 33, então morreram muitas pessoas nesse dia, mas lá no versículo 33 o povo aceitou
a lei de Deus, porque Deus disse que se arriscaria eles do nome deles do livro da salvação, com certeza. E o povo então aceita, né, a palavra de Deus, as leis de Deus. Depois eles constroem então o tabernáculo. Temos em Josué capítulo 24 também. Em Josué capítulo 24 é um texto bem conhecido, né, da Bíblia, quando a gente vê que lá no capítulo 24 de Josué tem aquele famoso versículo. Vamos ler aqui Josué 24, principalmente 15 do livro de Josué, 24, 15, que diz: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, estava havendo uma sedição entre o povo. Alguns estavam servindo alguns baalins, alguns deuses, que com certeza eram entidades que eles conheceram lá no Egito, e que estavam confiantes neles, nessas deidades, né? Essas divindades, melhor dizendo. E Josué então pede para o povo tomar uma decisão. Olha, vocês vão tomar decisão, se vocês vão servir ao Senhor ou aos deuses que serviram os vossos pais, que estavam lá além do rio. É os deuses dos amorreus onde vocês estão aqui. Mas eu já fiz a minha opção, eu já tomei a minha decisão. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então vocês vejam que, embora não tenha aqui, vamos dizer assim, uma manifestação do Espírito quando a gente fala de avivamento, e a nossa mente sempre relaciona avivamento com o batismo com o Espírito Santo, que não está errado, mas no Antigo Testamento era uma outra maneira disso acontecer. Então, avivamento é quando há um arrependimento. E a gente vai ver aqui que o povo, eles se arrependem, né? E eles tiram os deuses deles e resolvem servir ao Senhor, né? E lá no versículo 23 de Josué 24, vai dizer: agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o vosso coração ao Senhor, Deus de Israel. Então foi um avivamento também, podemos dizer, lá em Josué capítulo 24. Nós temos também em Samuel, 1 Samuel capítulo 7, versículo 2 ao 13, também nós vamos ver que o povo escolhe largar os ídolos e servir ao Senhor. E também temos então a manifestação de um avivamento ali. Davi também, quando leva a Arca da Aliança para Jerusalém, e louvaram a Deus com cânticos e instrumentos musicais, lá em 2 Samuel, no capítulo 6, então temos também ali uma manifestação, quando ele resolve trazer a arca de volta para o lugar devido, né? E foi logo depois disso que Davi resolve fazer o templo, porque a arca ela era depositada debaixo de uma tenda, e Davi ficou preocupado porque ele morava numa casa muito bem aconchegante e ele percebeu que a arca do Senhor estava debaixo de uma tenda. E ele então revela para Natã, o profeta que era seu amigo, o desejo então de construir um templo ao Senhor. Mas o Senhor não permite, porque ele era um homem que tinha as mãos de sangue, né? Ele era um homem de guerra. Embora ele tenha arrecadado o material, quem construiu o templo foi o seu filho Salomão, que teve um reinado de 40 anos, um reino pacífico. É bom que se lembre que em 2 Samuel capítulo 6, tem um episódio bem interessante lá, que
A Bíblia diz que a arca ficou por 22 anos, mais de 20 anos, na casa de Abinadab. Está lá em 2 Samuel capítulo 6. Ele tinha dois filhos, Aiô e Uzá. E ao invés de carregarem a arca como determinado lá em Levítico, lá em Números, que tinha que ser colocado nos ombros dos coatitas, que eram levitas. Os levitas eram divididos em três tribos. Dos levitas tinham três famílias: os gersonitas, coatitas e os meraritas. E os coatitas, somente eles poderiam levar a arca no ombro. Colocavam os varões do lado, varão não homem, né? Varas grandes, onde passavam nos olhais, que eram próprias para isso na arca, e ela era carregada no ombro. Enquanto as outras famílias, os meraritas e os gersonitas, tinham carros de boi para carregar as partes da, do tabernáculo, os coatistas tinham que carregar no ombro. Só que lá, em 2 Samuel capítulo 6, eles resolvem usar a mesma modalidade de transporte que os filisteus fizeram quando roubaram a arca e devolveram. Né? Eles botaram em cima de um carro de boi, carro novo, e copiaram ali a modalidade dos filisteus. O que aconteceu foi que, enquanto a arca estava ali em cima, a Bíblia diz que os bois tropeçaram, né? E o que aconteceu? O Uzá, muito preocupado para não deixar a arca cair, né? Está lá no versículo 6, 2 Samuel 6,6, e chegando a ira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e segurou-a, porque os bois a deixavam pender. Tem uma outra versão que diz, porque os bois tropeçaram. Então ele, muito preocupado, botou a mão, muito bem intencionado, ele botou a mão. Então a obra de Deus não é feita só de boas intenções, a obra de Deus ela é feita de acordo com a vontade de Deus. Nós não podemos botar a mão onde nós não fomos chamados para botar. Isso aqui é uma boa lição para nós. Essa arca, a partir daqui, ela é colocada na casa de Obed-Edom e fica lá por 3 meses. E por 3 meses, os 3 meses que ficou na casa de Obed-Edom, o que aconteceu? Ele nem judeu ele era geteu, né? Ele era de Gat. A Bíblia diz que os 3 meses que ficou na casa dele, Deus abençoou a casa de Obed-Edom. E é interessante que a gente não ouve essa informação nos mais de 20 anos que essa arca ficou na casa de Abinadab. Talvez eles tenham se acostumado com a glória da arca que ficou na casa deles. Esse é o problema de muitos na igreja, se acostumar com a glória. Mas eu vejo que Obed-Edom, ele teve provavelmente um comportamento bem diferente de Abinadab, e por causa disso, a casa dele foi abençoada nos 3 meses que a arca lá ficou. Temos uma outra, podemos dizer, um outro avivamento. 1 Reis 15, 9 a 14, lá no rei Asa, né? Está em Crônicas também, 14, 15. Quando tiraram os ídolos, removeram a prostituição sagrada e observaram a lei do Senhor. Então vocês vejam que o avivamento está sempre relacionado ao arrependimento e à tirada dos ídolos, daquilo que substitui Deus da nossa vida cultural. Então, talvez eu não adore um ídolo, eu não tenha um ídolo como um Terafim. Terafim era um deus minúsculo, uma estatuetazinha, que era muitas vezes um deus protetor da família, eram chamados de deuses protetores da família, deus dos lares, os terafins. A Raquel, a esposa do Jacó, quando ela sai da casa de Labão, ela esconde um desses deuses aí debaixo da sela do camelo. E o pai sai louco atrás porque ela tinha roubado os ídolos do lar. E ela tinha colocado debaixo da sela do camelo, a gente se lembra muito bem lá em Gênesis, a partir do capítulo 29, 30 ali.
E o Labão pergunta, você roubou meus deuses? Ela fala, não, não, deixa eu fazer uma revista aí. E ela pega e mente, ela diz assim, olha, não mexa comigo porque a sua filha está no costume das mulheres, né? Ela disse que estava menstruada, não podia sair. E ela, então, roubou os ídolos do lar. Então, a Raquel precisava também de um avivamento, né? De um arrependimento. Quem não precisa, né? Josafá também, lá em 2 Crônicas 20, decidiram confiar somente na ajuda de Deus e o desânimo deu lugar à alegria. Elias também, lá em 2 Reis 18, quando diz lá que, segundo não, é 1 Reis, né, 18. 1 Reis 18 vai dizer lá que houve uma disputa para saber quem era Deus, os profetas de Baal e de Azera, e também contra Elias, que era o profeta do Senhor. E a gente sabe que ali não foi só uma disputa de, vamos dizer assim, de deuses, né? Para saber quem era o Deus, se era o Deus de Elias ou o Deus lá o Baal ou Azera. Então ali nós tivemos uma disputa de deuses, tivemos uma disputa de profetas, tivemos uma disputa de altares, tivemos uma disputa de sacrifícios, e isso dá até uma boa mensagem, né? Hoje em dia, se nós pararmos para ver, infelizmente em alguns lugares aí, nós estamos vendo, parece que uma disputa de deuses dentro da igreja, disputa de profetas, disputa de altares, disputa de sacrifício, quem dá mais. A história se repete, né? Temos também Ezequias, quando ele purifica o templo, lá em 2 Crônicas 29, capítulo 29 ao 31. Ele se livra também dos ídolos e levaram os dízimos à casa de Deus. E foi Ezequias, inclusive, que destruiu aquela serpente de bronze que Moisés fez, aquela chamada Neustã, quando o povo foi picado e quem olhava para aquela haste com uma serpente, a serpente que foi levantada, né? Então quem olhasse para aquela serpente ficaria purificado, ficaria curado. Essa serpente ainda era adorada na época de Ezequias, eles acendiam incenso ainda, então foi Ezequias que acabou com isso, ele destruiu essa serpente. Inclusive, essa serpente ainda era adorada aqui por Ezequias, é um argumento que os católicos usam exatamente para defender a idolatria, porque eles dizem, não, mas lá Ezequias, tal pessoal também fazia, adorava. Não é pecado a gente ter imagens, porque a gente não adora, a gente venera. Então é aquela famosa discussão que a gente já sabe, venera e adora, e eles dizem que não adoram a imagem, mas é o que aquilo representa, mas não tereis outros deuses diante de mim, não fareis para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, embaixo na terra e nas águas debaixo da terra, porque eu, Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, que visito até a terceira e quarta geração daqueles que me amam, que me aborrecem, e visito até a 10ª geração daqueles que me alegram, né? Então o Senhor não quer que tenhamos nenhuma imagem. E talvez a nossa adoração não seja nenhuma imagem, né? Nenhuma escultura. A nossa adoração pode ser, de repente, nós mesmos. Podemos sofrer de uma síndrome de Narciso. O Narciso era um menino lindo, maravilhoso, da mitologia grega, que ele era cobiçado por todas as mocinhas do reino, as ninfas, né? E ele dizia, não, eu não quero namorar com nenhuma de vocês. E um dia, ele era muito lindo mesmo, conta a mitologia. Um dia ele foi numa fonte beber água e viu o seu rosto refletido na água. E quando ele viu o rosto dele refletido, ele ficou apaixonado por si mesmo e não conseguia parar de olhar para o seu rosto, e ele morreu olhando para o rosto dele. Então, infelizmente, existem aqueles que podem não adorar a imagem, mas adoram a sua autoimagem. Josias também fez um compromisso, Manassés, né? Antes,
Eles purificaram o templo, livraram-se dos ídolos e passaram a sacrificar apenas ao Senhor. Josias fizeram também um compromisso de obedecer às ordens de Deus e remover as influências pecaminosas da sua vida. Esdras também, está lá em Esdras 9, 10 e Ageu 1, pararam de associar-se com aqueles que os faziam transgredir em sua fé e renovaram seu compromisso com os mandamentos de Deus e começaram a reconstruir o templo. Neemias e Esdras, tá? Em Neemias 8 a 10. Jejuaram e confessaram seus pecados, leram a palavra de Deus publicamente e prometeram por escrito servir novamente a Deus de todo o coração. Então veja mais uma vez que o avivamento está sempre relacionado ao arrependimento. E o nosso Deus é um Deus amoroso, é um Pai de amor que sempre vai nos dar mais uma chance. E João Batista, a época de João Batista, esse que batizou Jesus, ele também faz parte de um avivamento. Lembra que nós falamos na aula sobre a cultura judaica, sobre aquele período interbíblico, os 400 anos do silêncio de Deus? Pode não haver registro escrito, mas nós sabemos que Deus continuou operando e atuando na história humana. Por que não dizer dos Macabeus, né? Ou do Império Asmoneu, né? Então, Asmon, os Macabeus são descendentes de Asman, então também é chamado de período dos Asmoneus. Então nós vemos lá Deus operando a favor do povo judaico, povo judeu. Então João Batista também, ele faz parte de um avivamento. Do nada aparece João Batista, que era aproximadamente 6 meses mais velho do que Jesus, e ele começa a pregar no deserto, né, e a palavra de Deus se cumpre na vida de João Batista. Voz do que clama no deserto, né? Fala exatamente do João Batista, que veio preparar o caminho de Jesus. Então, os reavivamentos periódicos, eles são fatos históricos característicos do cristianismo anglo-saxônico. Então, os reavivamentos esses mais próximos de nós, que nós vamos falar agora, principalmente a partir do século 17, 18, 19, 20, quando eu falo século 17, estou falando 1600, século 18, 1701 já é século 18, certo? Então nós vamos ver que a origem deles é uma origem anglo-saxônica. Então, anglo vem de Inglaterra e saxônico da área da Alemanha, né? Então recebeu grande ênfase na formação dos Estados Unidos da América. Os não crentes precisam ser alcançados e os crentes motivados de tempos em tempos. A princípio, esses movimentos eles eram espontâneos, com o tempo passaram a ser intensas reuniões de avivamento. Então, às vezes pipocavam um ali, outro aqui, mas com o tempo, esses avivamentos que eram espontâneos, eles começaram a surgir em reuniões que eram feitas, né, de avivamento. Então foi nesse contexto que surgiram grandes pregadores de multidões nos Estados Unidos, na Grã-Bretanha e na Europa também. Muitas vezes o número de pessoas era tão grande que os cultos liderados por esses homens só podiam ser realizados ao ar livre. Então, quando há um despertamento e as pessoas começam a ver Deus na vida desses homens, porque parece que não, é difícil de entender isso. Como é que uma pessoa que não teme a Deus, ela consegue ver Deus na vida de uma outra pessoa, de um homem de Deus, por exemplo? Né? Quando nós vemos a mulher sunamita, quando Eliseu passava lá, e ela com o marido dizia, olha, todas as vezes que eu vejo esse homem passar aqui, eu vejo que esse homem é um homem de Deus. Então, o homem de Deus ele tem alguma característica que é notória, inclusive para quem não tem Deus, não teme a Deus. Você vê aquele centurião, quando estava com um empregado doente em casa, e ele pediu para que Jesus orasse pelo empregado dele, o Senhor falou, eu vou na tua casa. Não, você não precisa entrar aqui não. Não. Eu sei como é que funciona. Eu sou um homem de ordem.
Eu, no meio em que eu trabalho, militar, eu sei como é que funciona. Eu sei que o Senhor, na dimensão que o Senhor é o Senhor aí, que o Senhor lidera, o Senhor também tem autoridade. Então, assim como eu tenho autoridade no quartel, o Senhor tem autoridade no mundo espiritual. Não precisa vir em casa, não. Basta uma palavra sua e o meu servo sarará. E o que Jesus disse? Olha, nem em Israel eu vi uma fé dessas. Então, um homem de Deus, um homem que tem o Espírito Santo de Deus, é temente a Deus, ele é reconhecido. Né? Então, é impossível ler a biografia desses pregadores e não se entusiasmar com a vida consagrada e não desejar os mesmos resultados por eles obtidos. A ênfase sobre a santidade e o comportamento com salvação das almas era muito grande. Uns poucos olhavam tudo isso com um olhar crítico, taxando o movimento de emocionalismo, subjetivismo vazio. Então, da mesma forma que nós temos aqueles que não conheciam a Deus e viam Deus na vida desses homens, nós tínhamos um outro grupo que viam nesses movimentos avivalistas com um olhar crítico, com desconfiança, e às vezes taxando o movimento como emocionalismo. Inclusive, pior ainda, na maioria das vezes, não eram nem aqueles que não faziam parte de igrejas alguma, mas de repente de outras igrejas que já não tinham mais, já não estavam mais avivadas, já tinham entrado num processo de esfriamento espiritual, e quando percebiam alguns movimentos desse de avivamento, já classificava esse movimento como um emocionalismo ou um subjetivismo vazio. Subjetivo é aquilo que não tem como eu explicar, porque está relacionado a uma experiência redundante, né? Uma experiência empírica, é uma coisa que você está sentindo. Eu não posso dizer, está frio, está calor, isso é uma coisa pessoal. De repente eu posso estar no ambiente sentindo frio e alguém está sentindo calor. Então isso é subjetivo, essa informação. Então eles diziam que muitos desses movimentos não tinha nada de Deus, mas não passava de um movimento emocionalista e também um subjetivismo vazio. Então, independente dessas correntes de opiniões que tinham, os avivalistas tiveram um grande impacto na vida espiritual dos séculos XVIII e XIX, principalmente sobre a igreja americana, que até hoje colhe os frutos resultantes da atuação desses gigantes da fé. Então nós vamos começar a falar desses grandes avivalistas. Vou começar aqui como Jonathan Edwards. Ele foi pastor congregacional, avivalista, missionário aos índios, escritor, primeiro presidente de Princeton e, na estimativa de alguns, primeiro e maior filósofo teólogo americano. Então, conta a história que o Jonathan Edwards ele era muito inteligente. Ele tinha uma capacidade de encadeamento de ideia tremenda. Agora, junte-se à sua capacidade, ao dom natural que Deus lhe deu. Como diz Calvino, a graça comum que Deus lhe deu a ele. Né? Que é o dom. Todos nós temos a graça comum, é um dom. Então, junte-se à graça comum, ao dom que Deus deu a ele. Mas a unção do Espírito Santo, imagina só a potência que se transformou Jonathan Edwards na presença do Senhor. Ele morreu com 56 anos, aproximadamente. Então, as primeiras manifestações históricas de comunidades organizadas sob o regime do governo congregacional surgem entre os separatistas. Então, como o Jonathan Edwards, ele era um pastor congregacional, veja que ele nasceu em 1703 e viveu até 1758, e a igreja congregacional, nós estamos falando de igreja congregacional lá nos Estados Unidos e Inglaterra, que não tem nada a ver com a igreja congregacional daqui do Brasil, que tem uma outra origem. Então, em 1561, apareceu uma confissão de fé com uma exortação à reforma da igreja, defendendo que o governo que Jesus Cristo estabeleceu com os pastores, superintendentes e diáconos, todos os verdadeiros pastores têm igual poder e autoridade, por isso nenhuma igreja deve exercer qualquer autoridade ou governo sobre outras, e ninguém deveria exercer autoridade na igreja se isso não lhe fosse conferido por meio de eleição. Então, eles se levantaram, em 1561, eles se levantaram
exatamente contra, eles faziam parte, em princípio, da igreja anglicana. A igreja anglicana foi uma igreja que saiu da igreja católica, né? E eles viram a politicagem que tinha na igreja, né, a questão do Papa, né, de um principal que mandava em todo mundo. Então eles começaram a defender essa ideia, né, de que as igrejas deveriam ser independentes, não deveria ter alguém mandando exteriormente, dando ordens nas igrejas. Né? Então todo diácono, o superintendente, o pastor, né, tem igual poder ou autoridade entre si. E por isso nenhuma igreja deve exercer qualquer autoridade ou governo sobre outras. Tá? É por isso que daqui a pouco nós vamos falar sobre esses 3 tipos de governos eclesiásticos, embora não faça parte da nossa matéria, mas é bom para a gente entender o porquê do surgimento da igreja congregacional. Então, um tal de Richard Fitz, que é considerado o primeiro pastor de uma igreja desse tipo, uma igreja congregacional. Ele é inglês, né? Entre os anos de 1567 e 1568, na cidade de Londres. E por volta de 1570 ele publicou um manifesto intitulado As Verdadeiras Marcas da Igreja de Cristo. Então, para a gente entender o que é a igreja congregacional, o que eles queriam dizer com isso, nós temos que entender que existem pelo menos 4 tipos de governos eclesiástico, né, governos na igreja. Nós temos o chamado governo eclesiástico episcopal, que é o modelo do governo episcopal, centraliza as decisões na pessoa do presidente da igreja. São aquelas igrejas que tem pastor-presidente. Então esse modelo de governo é muito comum, principalmente em igrejas pequenas, onde o pastor é responsável por tomar todas as decisões, já que não possui líderes capacitados para tomar as decisões. Não é porque não tem líderes capacitados. Nós temos muitas igrejas, inclusive a que eu faço parte, nós temos muitos homens de Deus lá que teriam capacidade de ajudar a, a governar a igreja. Mas só que o modo, né, como diz aqui, o tipo de governo da nossa denominação é um governo episcopal, episcopos, não, a palavra vem bispo, episcopos, que é bispo. Então, episcopal quer dizer, o bispo é que manda, é o bispo que dá ordem. Então, é aquela igreja que se caracteriza por ter um pastor presidente, um líder único que centraliza o poder todo em si. Porém, pelo fato de o governo episcopal dar ao presidente total poder de decisão, o mesmo deve sempre manter todas as suas decisões esclarecidas a fim de evitar qualquer tipo de questionamento por parte dos membros. Então, no modelo episcopal, é o pastor-presidente quem escolhe a sua diretoria, e existem igrejas que o pastor é vitalício, ele fica até morrer, e existem igrejas que de tempos em tempos se faz uma eleição, apresenta-se uma chapa para concorrer com a que está no momento, presidindo, e se o povo votar, muda-se a presidência, mas na maioria das vezes, no governo episcopal, quase que 100% é vitalício, né, enquanto estiver vivo. A não ser que aconteça algum escândalo, alguma tragédia, ou venha a morrer o líder. Mas, enfim. Então, nesse tipo de governo, ele tem que tomar as decisões e tem sempre que ter as decisões bem esclarecidas para evitar qualquer tipo de questionamento. Então, a Assembleia de Deus e outras que possuem o pastor-presidente são as igrejas que têm esse tipo de governo. Nós temos também o governo eclesiástico congregacional, que é esse aí que o Jonathan Edwards fazia parte, e as igrejas congregacionais também no Brasil, né, embora não tenha essa origem nessa igreja, na igreja inglesa, nem americana, mas o governo eclesiástico é congregacional, é igual. Então, como é que funciona? O governo da igreja congregacional ele é atribuído aos membros da mesma. Então, são os membros que tem o governo, que vão tomar as decisões através de uma Assembleia Geral. Então, nesse modelo, todos os membros em comunhão possuem direito de voto sobre questões que vão desde a reforma da igreja até a eleição da diretoria. Então, diferentemente do governo episcopal, que se tiver que fazer uma reforma na igreja, o pastor vai fazer, às vezes só informa a igreja lá, porque vai fazer. Na congregacional, ele não pode fazer assim. Ele tem que primeiro fazer uma reunião,
pedir permissão para fazer e aí então faz. O ponto negativo do regime congregacional, desse governo, né, é exatamente o poder que é dado aos membros, permitindo a criação de grupos políticos, dando aos mesmos o poder até mesmo de retirar o pastor da sua função. Então, todos os, todos os modos de governo, os tipos de governo, eles têm os prós e os contras, né? Nesse aqui tem exatamente esse problema de se criar partidos dentro da igreja. Em casos mais simples, como a aprovação de uma reforma, por exemplo, a vontade da maioria prevalece, impedindo que o planejamento estabelecido pelo pastor da igreja seja concretizado. Então, a demora na tomada de decisão também é um fator negativo, porque tem que esperar que todo mundo se reúna. Qualquer decisão vai depender da quantidade de membros presentes, né? Deve ser 50% mais um, alguma coisa do tipo, ou 60% mais um. Por conta disso, muitas igrejas que utilizam o regime do governo congregacional estão criando uma espécie de conselho, onde os líderes tratam de alguns assuntos e só após essa reunião levam à Assembleia dos membros. Então, para dirimir problemas e resolver essa questão de demora, eles fazem o seguinte: o pastor quer tomar uma decisão que quer reformar a igreja, um exemplo. Então, ele reúne um grupo de representantes dessa Assembleia, decide com eles, e aquilo que for decidido entre os representantes da Assembleia depois é passado para a Assembleia. É igrejas que têm esse tipo de governo, a igreja congregacional e as igrejas batistas também. A igreja batista também tem esse modo de governo. Existe também o governo eclesiástico presbiterial. A administração é exercida por um conselho que é eleito pelos membros para, em conjunto, governar a igreja. Nesse regime de governo, um grupo de líderes eleito pela igreja toma as decisões, impedindo a participação de membros que talvez não estejam preparados para tratar de alguns assuntos. Então, esse presbiterial é um conselho que vai demandar aí as necessidades, né, que vai governar todas as questões inerentes à igreja. Vale ressaltar que a disponibilidade dos membros do conselho é de extrema importância, pois a falta da mesma pode atrapalhar a tomada de decisão, deixando o pastor de mãos atadas. Quais são as igrejas que têm esse tipo de governo eclesiástico presbiterial? Já está dizendo, igreja presbiteriana. E temos também o sistema eclesiástico representativo. Pelo que nós temos notícia, parece que é só a igreja adventista do sétimo dia, que é uma igreja herética, né? E que tem esse tipo de representação, né? Essa forma de governo atribui a autoridade da igreja aos seus membros, que delegam tais responsabilidades por um período de tempo determinado, alguns eleitos por sufrágio universal em assembleia. Voltando ao Jonathan Edwards, aqui foi só um parênteses para a gente ver esse tipo de governo, porque ele era da igreja congregacional. Então, por volta de 1734, houve um avivamento na região da Nova Inglaterra, liderado pelo Jonathan Edwards, que era pastor de uma igreja congregacional em Northampton. Esse avivamento, que ficou conhecido como o primeiro grande despertamento, se espalhou por toda a região, mas também levantou a resistência de alguns opositores. Então veja que nós falamos que é uma bênção quando vem o avivamento, mas infelizmente quando vem o avivamento também vem os opositores. Com certeza lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, nós vemos que Deus abençoou, derramou do Espírito Santo sobre cada um lá, mas tinha uns de fora, eles estão bêbados, em plena manhã, encheram a cara, estão cheios de mosto, cheios de vinho. Aí o apóstolo diz, não estão cheios não, eles estão falando pelo Espírito Santo de Deus. Então são pessoas que não têm discernimento, às vezes até dentro da igreja, não entendem como Deus está começando a trazer um agir, um movimento, alguma coisa nova na igreja, né? Então ele teve resistência de opositores. Como não havia instituições superiores que assegurassem uma uniformidade doutrinária entre as congregações, as igrejas congregacionais se tornaram mais diversificadas do que outras igrejas reformadas, que é a igreja do nosso querido irmão Jonathan Edwards, né? Então, exatamente pelo fato da igreja congregacional elas serem independentes e às vezes
um membro ia, de repente, fazer missão em algum lugar e abrir uma igreja congregacional, uma congregação satélite, ou uma outra em outro estado, seja uma outra província, no caso dos Estados Unidos ou lá da Inglaterra, os Estados Unidos era dividido em 13 colônias antigamente, né? Então, dependendo da colônia que fosse, cada uma tinha suas próprias leis que as regessem, que as regiam, né? Então começou a surgir alguns problemas. Alguns problemas começaram a surgir nas igrejas congregacionais, exatamente porque não havia um líder único que tomasse conta de todas. Cada um fazia aquilo que queria, elas eram autônomas, né? Eram independentes. Então, como não havia instituições superiores que assegurassem uma uniformidade doutrinária entre as congregações, as igrejas congregacionais se tornaram mais diversificadas do que outras igrejas reformadas. No século XVIII e XIX, muitos pastores e igrejas congregacionais tornaram-se unitarianos, negando a doutrina da Trindade. Aí começou a surgir esse problema, problema doutrinário. O que são os unitarianos ou os unicistas? São aqueles que não acreditam na Trindade. Eles acreditam que Pai, Filho e Espírito Santo são as várias manifestações do mesmo Deus. Uma hora ele se apresenta como Deus Pai, outra hora ele se apresenta como Deus Filho e outra hora ele se apresenta como Deus Espírito Santo. Então ele é o mesmo Deus que aparece de várias formas diferentes. Mas nós sabemos que não é assim que a Bíblia nos ensina, né? Ah, pastor, com base em que você diz isso? Ora, quando Jesus lá em Mateus capítulo 4, né? Quando Jesus foi batizado nas águas, a gente vê que o Filho estava nas águas, ouve-se uma voz do céu que diz: Eis o meu Filho amado, em quem me compraz. E logo em seguida vem a pomba, que era o Espírito Santo. Jesus foi batizado com o Espírito Santo, né, dando todo o poder, né, toda a autoridade para poder cumprir a obra do reino aqui na terra. Então o Pai dizendo: Eis meu Filho amado, o Jesus, que é o Filho nas águas, e o Espírito Santo na forma da pomba vindo ali. Então é uma heresia essa doutrina do unitarianismo, ou também chamada de unicista. Essa ideia, essa heresia de unicismo, ela pode ser definida na história da igreja como chamada aqueles movimentos heréticos do modalismo e do sabelianismo, do século III depois de Cristo, né? Então, esses movimentos heréticos, aí, esse unicismo, ele foi introduzido em Boston por volta de 1776. Em 1815 já havia sido adotado por 12 das 14 igrejas congregacionais da cidade. Tem até uma história interessante da Sociedade Bíblica Estrangeira e Britânica. Ela, em 1831 lá na Inglaterra, estava acontecendo um problema lá, porque eles estavam fazendo a tradução da Bíblia, era uma sociedade bíblica, a Sociedade Bíblica Estrangeira e Britânica. A tradução, eles estavam fazendo uma tradução da Bíblia usando textos que que davam subsídio, que davam sustentação ao unicismo. Então eles procuravam tirar versículos, ver se pode, na hora da impressão das Bíblias, aqueles versículos que falavam da Trindade, né? 3 são que testificam no céu, o Pai, o Filho, né? O Espírito. Então procuravam tirar esses textos. E aí tinham alguns irmãos lá que começaram a perceber isso na diretoria e fizeram uma reunião e botaram na pauta que era para eles decidir. Ou eles mandariam embora aqueles que trabalhavam, que eram da diretoria e que eram unicistas, inclusive eram cristãos da teologia liberal. A teologia liberal, ela ensina exatamente isso, que a Bíblia não é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus, que milagres não existem, Jesus não ressuscitou, eles não creem na concepção virginal de Maria. Então, eles negam os milagres, né? Dizem que tudo não passava de uma metáfora para que os discípulos, por exemplo, a ressurreição de Jesus,
Jesus não ressuscitou. Quando a Bíblia diz que ele ressuscitou, é porque ele ressuscitou na mente dos discípulos. Então, a teologia liberal, dentre tantas heresias, ela ensina isso daí. Então, tinha lá esses representantes da teologia liberal na Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira e estavam tirando todos os versículos que davam base e sustentação para a Trindade. E os irmãos então disseram: ou vocês mandam eles embora ou nós vamos. E decidiram por deixar os hereges lá. E eles saíram. E em 1831, depois dessa reunião, esses irmãos fiéis, os trinitarianos, eles abrem uma outra sociedade bíblica, fundam uma outra lá na Inglaterra, chamada Sociedade Bíblica Trinitariana, que inclusive é aquela que hoje ela produz a nova versão internacional, a Bíblia NVI. São os nossos irmãos da Sociedade Bíblica Trinitariana. Então, veja que o problema, que aconteceu nas igrejas congregacionais lá dos Estados Unidos, principalmente. O mesmo aconteceu com o resto de Massachusetts, lá nos Estados Unidos, onde 96 igrejas se passaram para o novo credo, que é unicista, e muitas outras foram diminuídas de seus membros, tiveram que reiniciar suas atividades aos poucos, com os poucos que restaram. As igrejas foram divididas em evangélicas ou conservadoras e liberais. As igrejas mais liberais mudaram-se rapidamente para o unitarianismo. Então, em 1741, o Jonathan Edwards pregou aquele famoso sermão dele, Pecadores nas mãos de um Deus irado, espalhando o avivamento pelas 13 colônias e até na Inglaterra. Ele se formou bem novo na Universidade de Yale, lá em Massachusetts, nos Estados Unidos, em 1720, aos 17 anos, tornando-se o pastor em Northampton, no oeste de Massachusetts. Agora, o congregacionalismo no Brasil, só para título de curiosidade, ele não tem as suas origens históricas no congregacionalismo britânico ou norte-americano, mas sim no trabalho missionário interdenominacional, está escrito de forma errada aí, realizado pelo médico missionário escocês de origem presbiteriana chamado Robert Hay Kelly e a sua esposa Sarah Pulton Kelly, que chegaram ao Brasil em 1855. Inclusive, ele era muito amigo do Dom Pedro II. A família de Bragança, eles têm lá residência lá em Petrópolis, e foi lá em Petrópolis que começou a igreja, as reuniões primeiras deles lá em Petrópolis. Começaram um trabalho de evangelização e mais tarde fundaram no Rio de Janeiro a Igreja Evangélica Fluminense. No Recife foi fundada a Igreja Evangélica Pernambucana e também foi estabelecida uma congregação em Niterói, em 1863, a atual primeira igreja evangélica e congregacional de Niterói. Todas essas igrejas eram apenas igrejas evangélicas brasileiras, sem nenhum vínculo denominacional com igrejas no exterior. Então nós temos aqui uma foto do Jonathan Edwards. Vocês vão perceber uma curiosidade: esses reformadores e os teólogos, eles sempre se apresentam com uma roupa preta e tipo um babador aí, uma lapela branca, que lembra muito a beca, quando a gente se forma no seminário ou na faculdade. Quem inventou isso daí, essa chamada beca clerical, beca clerical. Quem inventou isso foi o Calvino, João Calvino, lá no século XVI. Por que ele inventou isso? Porque existiam muitos teólogos que eram muito abastados, tinham muito dinheiro, e quando tinham as reuniões eles iam bem vestidos. Mas a maioria dos teólogos, eles eram pobres. E eles sempre que iam nas reuniões, eles iam com a roupa bem surradinha, bem humilde, às vezes suja, rasgada. Aí o Calvino, para não expor esses irmãos, ele sugeriu que todos, nas reuniões, todos os teólogos se vestissem com essa roupa preta. Então, na hora da reunião, ninguém sabia quem era rico e quem era pobre. Essa chamada beca, toga clerical. Inclusive, nos seminários, os alunos também usavam também um capelo, que era um chapéu. Você vai ver muito nas fotos de Lutero e de Calvino.
de Zwinglio. Então, aqueles reformadores do século XVI, século XIV, XIII, XIV, XV, né, XVI, principalmente, eles usavam essa toga clerical e o capelo, que é aquele chapéu. E é interessante que os seminaristas de Calvino, eles, quando estavam estudando, eles recebiam visitas. E foi determinado que se fizesse nas costas dessa roupa um bolso externo. Né? Para quê? Para que quando as pessoas fossem visitar os seminaristas, pudesse dar uma oferta para o seminarista. Então, quando abraçavam o seminarista, eles colocavam, sem que o seminarista percebesse, uma oferta, um dinheiro, nesse bolso que ficava aqui atrás, que era chamado de bolsa de estudo. Então, a palavra bolsa de estudo vem exatamente dessa roupa, dessa toga clerical que tinha um bolso atrás, que era usado exatamente para que quando os visitantes familiares viessem, na hora de abraçar, colocasse ali e ele não percebesse quem foi que deu. Ele ia ser abraçado por muitos, né? Então ficaria no anonimato. Uma história interessante aí, que não se ensina no seminário. Bom, então Jonathan Edwards, apesar de ter o hábito de ler os seus sermões, sua vida de oração teve grande impacto sobre o seu povo. O Jonathan Edwards, ele costumava ficar até 13 horas por dia orando e estudando. 13 horas. Não é à toa que quando ele pregou esse sermão aí, diz que ele ficou esse sermão Pecadores nas mãos de um Deus irado, conta-se a história que ele ficou 3 dias em jejum e oração. E quando ele começou a pregar esse sermão, aqueles que o ouviam tiveram visões do chão se abrindo, das labaredas do inferno subindo. E eles se jogavam no chão aos berros, se entregando para o Senhor. Então, era muito comum entrar na floresta para orar e ficar ali durante 2 ou 3 horas com o rosto em terra, clamando a Deus. O seu referido sermão, esse que nós falamos, teve tanto impacto sobre o primeiro grande avivamento americano do século XX. Foi precedido por 3 dias de jejum e oração. Um dos seus biógrafos diz: em todo o mundo onde se fala inglês era considerado, o Jonathan Edwards, né, o maior erudito desde os dias de Paulo e de Agostinho. Veja só. Ele faleceu em 1758, em Princeton, vítima de febre resultante da vacina contra a varíola. Ele tomou a vacina contra a varíola e morreu. Aqui nós temos o John Wesley, também um outro reformador do século XVIII. Viveu de 1703 a 1791. Foi o fundador do movimento metodista. Por que metodista? É porque o John Wesley ele era muito rígido com as coisas de Deus, assim como Calvino também era. Então ele era muito metódico para fazer a obra de Deus. Então, quando ele fazia do jeito dele, era do jeito do John Wesley, era do jeito metódico. Por isso que a igreja dele passou a se chamar Igreja Metodista, porque ele era uma igreja que eram igrejas que seguiam os métodos de John Wesley, né? E hoje em dia a Igreja Metodista é uma das maiores denominações do mundo, uma igreja abençoada, uma igreja pentecostal também. E ele com certeza dominou o cenário religioso no século XVIII, tanto na Inglaterra, seu país de origem, quanto nos Estados Unidos. Ele foi ordenado ao ministério em 1728, tornando-se ministro anglicano. Destacando-se por sua vida piedosa e pelo metódico estudo da palavra, ganhou, junto com seu grupo, o apelido de metodista, que acabou se tornando o nome oficial da sua denominação. Então, assim como Lutero, o seu desejo era reformar espiritualmente a igreja na Inglaterra. A ideia dele era trazer uma reforma para a igreja. Ele é da igreja anglicana. A igreja anglicana nasceu da igreja católica. Então, alguns historiadores eles julgam que o metodismo, essa ação do John Wesley de tentar, de querer trazer esse avivamento, essa transformação, essa reforma, foi o que salvou a Inglaterra de mergulhar
numa revolução sangrenta, semelhante àquela que ocorreu na França, né? E ao se decepcionar com o seu trabalho missionário nas 13 colônias americanas, ele foi pregar, ele era inglês, foi pregar nos Estados Unidos. Quando ele estava no navio voltando para a Inglaterra, ele encontrou com os irmãos morávios, aquele que nós falamos na aula passada. Aqueles irmãos que durante 100 anos faziam um relógio de oração, foram aqueles que mandaram mais de 300 missionários da Europa para o mundo. Foram as primeiras igrejas da Europa a mandar missionários para o mundo, sem ter condição, né? A partir daquela acolhida do conde de Zanzendorf, lá na Alemanha, se lembra? Eles criaram lá aquele lugar chamado Refúgio de Deus, Herrnhut, né? Que era chamado lugar. Então ali se criou essa comunidade dos morávios, que foram aqueles tchecoslovacos que foram perseguidos por serem cristãos. E então ele, quando estava voltando, decepcionado do trabalho missionário que ele foi fazer lá nos Estados Unidos, voltando para a Inglaterra, ele encontra com os irmãos morávios, diz que pegaram uma tempestade, todo mundo desesperado, mas os irmãos morávios cantando, se alegrando, falando em língua. Ele falou, mas como é que pode isso? Aí ele começou a ter contato durante a viagem, naquela época a viagem durava uns 15 dias, 10, no mínimo 10, 11 dias de travessia ou mais. Foi tempo suficiente para ele ser chamuscado com o Espírito Santo e ter uma nova visão, uma visão renovada, né, avivada, de avivamento, através dos moravianos. E quando ele volta para a Inglaterra, ele já volta com essa chama, né? E a sua vida então foi transformada, e o seu relacionamento com Deus também. Então, a partir desse encontro com os irmãos morávios, multidões de cerca de 5 a 10 mil pessoas agora vinham para ouvir os seus sermões. Então ele já pregava, agora cheio do Espírito Santo, depois de ter passado pelo avivamento, a chama está queimando na vida dele, né? Então era comum nesses cultos os pecadores acharem-se angustiados e começarem a gritar e a gemer. Com 70 anos, o John Wesley pregou para um auditório de 30 mil pessoas. Aos 86, ele fez uma viagem à Irlanda, onde, além de pregar 6 vezes ao ar livre durante o dia, anunciou o evangelho cerca de 100 vezes em 60 cidades. Então veja que depois, como passa por um avivamento, ele é transformado. Temos também o George Whitefield, que também é do século XVIII, um avivalista. Nasceu em 1714 e morreu no ano 1770. Ele converteu-se em 1735, aos 21 anos, e aos 25 começou a pregar ao ar livre. Foi no início um dos maiores colaboradores na obra de John Wesley, de quem se separou mais tarde por motivos teológicos. Nós vamos encontrar sempre esse problema aí. Nós vamos ver depois, nós vamos falar sobre o Seymour e o Parrish, que foi aquele que trouxe também o avivamento no início do século XX nos Estados Unidos. O Seymour, que era lá da Rua Azusa, né, o que levou o avivamento para a Rua Azusa, antes de ir para lá, ele teve um encontro com esse Parrish, que foi um avivalista americano. Só que depois que o Seymour começou o seu trabalho lá em Los Angeles, que é onde tinha a Rua Azusa, né? Tem até hoje a Rua Azusa, não tem mais o prédio. Então, onde começou o avivamento, um dia, aí já estava ali, já estava bombando ali a igreja. Era uma igreja bem simples, mas o povo ia para lá e alguns iam para criticar. E quando chegavam lá, caíam de joelhos e o Senhor batizava com o Espírito Santo. E um dia foi esse Parrish, foi lá e entrou também em atrito com o Seymour, porque o Seymour era muito humilde, mas as pessoas iam lá para ouvi-lo, para ver ele na sua humildade, porque durante o culto as pessoas vinham dar um testemunho, ele lia uma palavra de forma simples, ele se ajoelhava, colocava a cabeça dentro de uma caixa de tomate e Deus começava a operar. E o Parrish, ele era mais acostumado a movimento, e ele também teve um atrito com o Seymour, briga de ego, né? Não por parte do Seymour, mas por parte desse Parrish. E a gente vê isso. Nós não sabemos qual foi a natureza dessa divergência do Whitefield.
com o John Wesley, não sabemos, mas certo é que foi por motivos teológicos, né? Então, pregador por excelência, não havia prédio onde coubessem os auditórios, e por isso sempre armava seu púlpito nos campos fora da cidade. Então, olha, veja só, era tanta gente que afluía para ver, ouvi-lo, que ele tinha que montar as tendas, muitas vezes, era normal pegar aquelas lonas de circo e fazer igreja. Ou em galpões, grandes galpões de fazenda também, ou mesmo no campo aberto. Algumas vezes pregou ao ar livre, devido à oposição da igreja oficial, que é a igreja anglicana. Ele viajava intensamente para pregar o evangelho. Ele atravessou 13 vezes o Oceano Atlântico, que ele era inglês, né, para pregar nos Estados Unidos. Ele organizou os convertidos em sociedade conforme o costume metodista e utilizou largamente o serviço de pregadores leigos. Então, quem eram os pregadores leigos? Aqueles sem formação, né? Os leigos eram aqueles que tinham um conhecimento raso, básico, e que pregavam, ensinavam a palavra. E o seu dom de oratória era tão extraordinário que, certa vez, descrevendo para uns marinheiros um navio perdido em um furacão, os marinheiros se levantaram gritando: vamos para as baleiras, vamos para o salva-vidas, vamos para o salva-vidas. Então, o dom de oratória que ele tinha era tão convincente que ele, contando uma história, os marinheiros, segundo diz a tradição, achavam que ele estava falando de coisa séria. Ele foi o profeta do movimento metodista. Sua preocupação com a área social levou a criar orfanatos para cuidar dos órfãos. Whitefield ele morreu aos 56 anos na cidade de Newburyport, na Inglaterra. Nós também temos Charles Grandson Finney. Charles Finney também viveu entre o século 18 e 19, 1792 a 1875. O Finney ele foi convertido aos 29 anos e o seu nome está ligado, como nenhum outro, ao movimento avivalista. Durante 10 anos, de 1824 a 1834, trabalhou incansavelmente pelo avivamento da igreja. Depois disso, caiu enfermo devido aos grandes esforços, tendo de entrar em repouso. Foi nesse período que ele publicou o seu livro Conferências sobre Avivamento. Em 1835, ele tornou-se professor de teologia no Oberlin College, na qual se tornou presidente mais tarde. O George Finney escreveu também uma extensa obra sobre teologia sistemática. Ele tem uma teologia sistemática muito conhecida, que é a teologia sistemática de George Finney. Quem editou essa obra foi a CPAD. A gente recomenda, inclusive, aí, se tiver condição, Teologia Sistemática de George Finney. A sua vida repleta de milagres. Conta-se que certa vez, ao entrar em uma fábrica, uma mulher começou a caçoar dele. Diante disso, olhou nos olhos dela e saiu. Após algum tempo, ela estava chorando com o desejo de entregar-se a Cristo. Então ele entrou numa fábrica, a mulher começou a zombar dele, quem sabe, pelo fato de ele ser um crente. E ele não falou nada, chegou próximo dela, só deu uma olhada nos olhos dela e foi o suficiente para essa mulher depois se arrepender. Não sabemos o que aconteceu. Mas são coisas que acontecem na vida de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Em outra ocasião, ele apenas passou por um vilarejo em um trem e as pessoas que estavam nos bares dirigiram-se às igrejas sentindo agonia pelo seu pecado. Deus faz isso, eu creio. Um repórter que investigava a sua vida para saber o seu segredo espantou-se ao vê-lo entrar na floresta para orar e passar horas prostrado diante de Deus. Algumas estatísticas demonstram que cerca de 85% dos convertidos de Finney perseveraram em servir a Deus, enquanto a média dos demais pregadores era de 30%. Então, é um homem que também dedicou a sua vida ao Evangelho. Temos também Charles Haddon Spurgeon, que viveu no século XIX, 1834 a 1892. O Charles Spurgeon foi para a Inglaterra durante a perseguição de Filipe II da Espanha e no final do século XVI nos Países Baixos. Converteu-se aos 17 anos pela pregação de um orador metodista em Cambridge e tornou-se um pregador leigo, isto é, sem formação acadêmica.
Após a sua conversão, juntou-se à comunidade batista de Cambridge. Ele era então, o Spurgeon era batista. A sua fama cresceu, aos 17 anos tornou-se pastor. Aos 20 era conhecido por todo o país como um menino pregador. Seus sermões começaram a ser impressos e lidos pelo mundo inteiro. Era comum em Londres as pessoas se reunirem às segundas-feiras para ler os seus sermões. Então as pessoas pegavam o sermão dele que era escrito e se reuniam para ler. Era uma rotina, né, lá em Londres. Por 40 anos ele pregou para imensas audiências e ganhou cerca de 10 mil almas para Cristo. Entrou para os anais da história eclesiástica como o príncipe dos pregadores. Fundou o colégio de pastores e até a sua morte treinou cerca de 900 pregadores. Foi ele que disse que eu prefiro ensinar um homem a orar do que 10 a pregar, né? Porque ele achava que era muito mais importante orar, claro que era, ele tem razão, do que pregar. Então, ao morrer em 1892, 6 mil pessoas assistiram seu funeral em cortejo fúnebre. E em seu caixão botaram a Bíblia aberta, no texto que foi usado para quando ele foi convertido, ele pediu, né, com certeza, para que quando ele morresse colocasse a Bíblia aberta, Isaías 45, 22, que foi o texto que base para a sua conversão, que diz lá: olhai para mim e sereis salvos vós, todos os confins da terra, pois eu sou Deus e não há outro. Temos também um homem que foi da mesma época dele, Dwight Lyman Moody, 1837 a 1899, também do século XIX. Está aí o Dwight Moody. Ele foi evangelista por excelência, convertido aos 17 anos, começou seu ministério como professor da escola dominical, chegando a reunir 1.500 crianças aproximadamente. Embora não faça parte, entre aspas, do grande avivamento, da história dos avivamentos, mas eu entendo que seja muito importante a gente também, nós vamos falar na próxima aula, quero passar um bom tempo falando sobre o grande fundador da escola bíblica dominical, Robert Hakes, né? Foi 1730, se a memória não me trai, Robert Hakes. Então nós vamos ver na aula que vem, nós vamos ver também, foi um tipo de avivamento, porque a escola dominical surgiu da necessidade de trazer ocupação nos dias de domingo para aquelas crianças da Inglaterra que acompanhavam os pais nas indústrias durante a semana. E durante o domingo, que as crianças ficavam em casa, elas ficavam fazendo bagunça na rua, fazendo coisa que não devia. Então, o Robert Hakes, ele foi o que criou, ele teve essa luz, esse insight, de criar, então, a escola bíblica dominical, que, historicamente, foi também um tipo de avivamento. Nós vamos ver que foi muito interessante. Então, nosso amigo, o Moody, nós acabamos de fazer a leitura dele aqui, o Moody, ele foi evangelista, né? Começou o seu ministério como professor da escola dominical, com 1.500 crianças. As crianças sempre foram uma grande preocupação da sua vida. Ele dava bastante ênfase ao evangelismo pessoal, chegando a fazer um só dia 200 visitas. Ele tinha o propósito de não dormir antes de pregar o evangelho para alguém. E deixou por fim o seu trabalho secular para dedicar-se inteiramente à obra de Deus. Em 1871, ele foi tomado por um forte desejo de salvar muitas almas. Então, devido a esse desejo, em 1873, junto com Ira Sankey, começou uma missão intensa no norte da Inglaterra, seguindo depois para a Escócia, onde espalhou uma onda de avivamento. Além do seu trabalho evangelístico, ele fundou escolas e o Instituto Bíblico em Chicago. Levantou grandes donativos para auxiliar a Associação Cristã de Moço e conduziu também inúmeras conferências para ministros, estudantes e obreiros cristãos. Pregou seu último sermão no dia 22 de dezembro de 1899 para uma audiência de 15 mil pessoas, quando ganhou centenas de almas para Cristo. Veja que até o fim da sua vida ele pregou, né?
Então eu coloquei aqui só uma chamadinha do Robert Hicks, né, 1735 a 1811, que foi o fundador da Escola Bíblica Dominical. Na próxima aula nós vamos falar sobre ele. Aqui começa, eu também vou só dar uma introdução sobre o avivamento da Rua Azusa, que eu também quero fazer uma aula só especificamente sobre essa questão da Rua Azusa e mais algumas outras partes do avivamento. O William Joseph Seymour nasceu em 1906, não, 1906 foi quando foi o avivamento, né? O pentecostalismo surgiu com o norte-americano Charles Fox Parham, que eu falei para vocês. Foi ele quem pela primeira vez elaborou essa definição teológica para o movimento que sublinhava o vínculo entre falar em línguas e o batismo com o Espírito Santo. A chamada glossolalia, né, que é esse fenômeno caracterizado por falar em línguas desconhecidas espontaneamente. Cabe até ressaltar aqui uma diferença que existe entre glossolalia e xenolalia. Glossolalia é você falar em línguas que você não conhece, línguas ou não mais faladas ou línguas desconhecidas, estranhas. E xenolalia é falar em línguas conhecidas, línguas que existem. Há muitos anos, quando eu era novo convertido, eu frequentava um círculo de oração numa grande igreja aqui no Rio de Janeiro. Eu me lembro de uma irmã que viajou para Israel, e na época, quando ainda dava para viajar, nós estamos falando em 1983, por aí, ela viajou para Israel e parece que passaram no Iraque para fazer alguma coisa, quando dava para passear no Iraque ainda. Né? Aí o que aconteceu? Deus usou o motorista do táxi, que era iraquiano, para falar em português com a irmã. Agora, eu não estou lembrado agora os detalhes, mas Deus usou o motorista iraquiano que não sabia português e falou em língua portuguesa e deu uma mensagem para essa irmã. Eu creio. Isso é xenolalia, porque então a glossolalia é falar em línguas não conhecidas, ou língua estranha. E xenolalia é falar línguas conhecidas. Então foi o Parham que, no século XX, ele que deu esse novo impulso, elaborou essa definição teológica para o movimento que sublinhava o vínculo entre o falar línguas e o batismo com o Espírito Santo. Então, a glossolalia é esse fenômeno caracterizado por falar em línguas desconhecidas espontaneamente e tornou-se, então, a evidência inicial do batismo. Então, em 1900, esse Parham alugou a mansão de pedra, como era conhecida, em Topeka, no Kansas, para constituir uma escola bíblica chamada Betel. Cerca de 40 estudantes, motivados pelo movimento, ingressaram na escola para o primeiro e único ano de curso plenamente relacionado às doutrinas que envolviam as pessoas do Espírito Santo. Então, esse Parham, ele era um difusor da doutrina do batismo com o Espírito Santo, falar em línguas. Então, ele alugou uma casa, um casarão, e fez uma escola lá. E tinha 40 alunos. E foi só uma turma, pelo jeito que teve, né? E em janeiro de 1901, os alunos do Parham se reuniram para orar. E neste dia foram batizados com o Espírito Santo e passaram a emitir palavras desconhecidas. E esse foi o estupim para o movimento da Rua Azusa. Então, o movimento da Rua Azusa ela não começou na Rua Azusa. Ela começou no Kansas, um outro estado. Poucos eventos afetaram a história da igreja contemporânea tão profundamente quanto o avivamento da Rua Azusa, cuja explosão é explicada por meio de uma renovação espiritual mundial. Então, a gente, quando lê a história da Rua Azusa, nós vamos ver que muitas pessoas importantes de influência na igreja, elas tiveram uma passagem pela Rua Azusa, ou pelos movimentos de avivamento americano. Vamos falar do Daniel Berg e do Gunnar Wingren, que são dois suecos que moravam nos Estados Unidos e foram influenciados por esse avivamento, com certeza começado na Rua Azusa, que os alcançou onde eles estavam. Eles foram batizados com o Espírito Santo. Já tinha missionário lá na Suécia que já tinha tido contato com
com esse movimento da Rua Azusa, ou a difusão, porque da Rua Azusa passou para outros lugares nos Estados Unidos, e o Gunnar Wingren, ele foi batizado lá na Suécia, num culto que teve na igreja dele, de um pastor que tinha vindo dos Estados Unidos, que tinha passado por esse movimento, que foi oriundo da Rua Azusa. E Gunnar Wingren e Daniel Berg depois foram os precursores da Igreja Assembleia de Deus no Brasil em 1910. Né? Então, o personagem central desse movimento da Rua Azusa, desse evento, foi o pastor William Joseph Seymour, que foi discípulo desse Parham, fez parte da escola Betel dele lá. E o movimento desenvolveu-se a partir de um pequeno armazém em Los Angeles, naquela rua, número 312, justificando assim o seu nome. Azusa é o nome da rua lá em Los Angeles. Diga-se de passagem que Los Angeles é uma cidade muito perigosa. Hoje é perigosa e com certeza sempre foi perigosa. É uma cidade grande. Então a contribuição do pregador Seymour foi essencial, pois se não fosse por ele, talvez o pentecostalismo de Parham não tivesse passado de boatos. Daí para frente, o Seymour se tornou o grande anunciador do movimento pentecostal e em 1906 seus ensinos sobre as práticas de falar palavras desconhecidas trouxe grande quantidade de adeptos ao pentecostalismo e 2 anos mais tarde a sua igreja já mandava missionários para 25 países. Então muitos movimentos de renovação foram para a África, para a Europa, para a Austrália, para o Brasil, para a América Central, para o México. Então saíram da Rua Azusa. Então veja como é que Deus faz. Né? Então esse advento da Rua Azusa de fato estava exercendo profunda força, tanto centrípeta porque estava juntando as pessoas, e centrífuga porque depois dali ela estava mandando. Centrípeta quando atrai para o centro, e centrífuga quando manda para as extremidades. Né? Então foi um movimento que trouxe para o centro, uniu, renovou, né? O povo se arrependeu, orou, o Senhor renovou, batizou com o Espírito Santo, e a partir dali foi um novo Pentecoste. Né? E de vez em quando o Senhor faz uma renovação. E também como centro irradiador da mensagem pentecostal, enviando grupos para diversas localidades do mundo. Então, o pentecostalismo chegou ao Brasil trazido por operários imigrantes, primeiro em 1910 pelo italiano Francesconi. Então, foi o italiano Louis Francesconi, fundador da Igreja Congregação Cristã do Brasil. Antes do Brasil, ele deixou, parece que um missionário aqui, foi para a Argentina, para Buenos Aires. Abriu a igreja lá também. Então, a igreja, o Francesconi é um italiano, né? Inclusive, hoje na Itália, nós vemos que se você vai numa igreja Assembleia de Deus italiana, ADI chamada, as irmãs lá, parece que você está entrando numa igreja, a Igreja Congregação Cristã do Brasil, porque as irmãs usam véu igual a Igreja Congregação Cristã. Porque o Francesconi ele era italiano, e lá na Itália, nas igrejas evangélicas, as irmãs usam um véu de tecido, né? Tipo uma seda assim, com alguns bordadinhos. E por causa desse costume que lá na Itália usa-se. Né? Então, primeiro foi o Francesconi, que também passou lá pela Rua Azusa. Aí depois vieram Gunnar Wingren e Daniel Berg, que foram os fundadores da Assembleia de Deus em 1911. Foi expressiva também a contribuição da missionária Amy Semple McPherson, fundadora da Igreja do Evangelho Quadrangular, iniciada no Brasil em 1951 pelo pastor Harold Edwin Williams. Todos eles, sem distinção, foram influenciados pelo movimento da Rua Azusa. Enquanto isso, o Seymour continuou seu pastorado na Rua Azusa até a sua morte em 28 de setembro de 1922. O edifício da igreja onde tudo começou foi destruído poucos anos mais tarde, porque aquele prédio tinha sido foi fábrica, foi loja, depois passou a ser um estábulo onde guardava cavalo, e depois virou igreja. A última função era igreja. E depois era um prédio velho, já estava caindo aos pedaços, né? E as pessoas tinham até medo de se reunir lá. Ele tinha 2 andares, na parte de baixo fazia reunião, e na parte de cima onde ele morava, o Seymour. E onde ele fazia atendimento também, como ele era o pastor da igreja, e algumas reuniões.
Então, em 1922 ele falece, né? Ele passa para o Senhor e deixa esse legado. Que o edifício da igreja, onde tudo começou, foi destruído poucos anos mais tarde. Todavia, quando isso ocorreu, a chama pentecostal já havia atravessado fronteiras. Hoje há mais pentecostais no mundo do que luteranos, anglicanos, batistas tradicionais e presbiterianos somados. A maior igreja pentecostal possui cerca de 700 mil membros, ou já tem mais, né? Essa fonte aqui já está ultrapassada. Tem mais de 1 milhão de membros, está na Coreia do Sul. É, inclusive uma igreja que elegeu um presidente evangélico lá. Agora, só a título de curiosidade, nós já vamos terminar o vídeo, que já está bem longo. Uma curiosidade, né, para saber que como chegou lá o avivamento nos Estados Unidos, através desses irmãos que nós mencionamos aqui, embora ingleses, mas viajavam para lá para pregar o evangelho, outros nativos de lá, as maiores e melhores universidades dos Estados Unidos são de origem evangélicas ou anglicanas, são cristãs. Por exemplo, Harvard e uma tal de MIT, que estão localizados no estado de Massachusetts, foi fundada por colonizadores cristãos puritanos. Quem eram os puritanos? Os Amish, os Quakers, nós vamos falar quem eram eles, por que se chamava Quakers. Quakers é porque Quaker significa tremer. Então, eram os crentes que quando começavam a orar, eles começavam a tremer, e os americanos chamavam, está tremendo, eles Quaker é tremer. Então era chamado de Quaker porque eles falavam em línguas tremendo assim, né? E parou e virou os Quakers, né? Mas eram irmãos nossos, batizados com o Espírito Santo, são os puritanos. Os menonitas também são puritanos. A Universidade de Harvard foi criada em 1636 pelo governo de Massachusetts para a formação de pastores. Então veja, a Universidade de Harvard foi criada para a formação de pastores. E é famosa. No século XIX foram criadas Caltech, Stanford e Berkeley, localizadas na Califórnia, que também são evangélicas. O Instituto de Tecnologia da Califórnia, o Caltech, foi fundado em 1891 em Pasadena pelo cristão universalista Amos Troop, que também fundou uma igreja universalista na mesma cidade. O pastor James Tuttle foi o primeiro a comandar a instituição, que foi criada também com a intenção de proporcionar o ensino teológico. Já a Universidade de Stanford foi fundada em 1885 pelo casal protestante Leilani e Jane Stanford. A Igreja Memorial de Stanford, onde são realizadas cerimônias religiosas, está localizada no centro do campus e a universidade possui um programa de estudo religioso. A Universidade da Califórnia, em Berkeley, tem suas origens no esforço dos pastores congregacionalistas Henry Durant e Samuel Willey. Eles fundaram em 1853 a Academia de Contra Costa, um colégio cristão secundário que passou a ser uma instituição de educação superior em 1855. Mais tarde, essa instituição se juntou a outra para formar a Universidade da Califórnia. A Universidade de Princeton foi fundada também em 1746 por 7 presbiterianos, liderados pelo pastor William Tennant, a partir de Log College, um seminário teológico presbiteriano criado em 1726 pelo próprio Tennant. A Universidade de Chicago foi fundada em 1856 como uma instituição de ensino batista, que faliu e foi reerguida em 1890 pela Sociedade de Educação Batista Americana com auxílio financeiro do magnata do petróleo John Rockefeller, que era um batista fervoroso. Então veja aí, o John Rockefeller, que era o magnata do petróleo, né? Ele era um batista fervoroso. A Universidade de Colômbia foi fundada em 1754 na cidade de Nova York pelo rei Jorge II, após calorosas discussões sobre qual deveria ser a filiação religiosa da nova universidade. Começou suas atividades dentro da instalação da Igreja da Trindade em Manhattan, oficialmente afiliada à Igreja Anglicana, mas com liberdade religiosa para outras denominações. E termino com a Universidade de Yale. A Universidade de Yale foi onde o Jonathan Edwards se formou, que também era uma universidade evangélica, congregacionalista. Então, a Universidade de Yale foi fundada em Connecticut em 1701 por um grupo de 10 pastores congregacionalistas, liderado pelo pastor James P. Pierpont, para a formação de pastores. Então, a Universidade Yale foi fundada para formar pastores.
Então, o seu primeiro reitor foi o reverendo Abraham Pearson. Era um pastor que era o reitor da faculdade. Na década de 1640, certos membros do clero colonial discutiram a ideia de estabelecer um colégio em New Haven, para que fosse preservada a velha tradição europeia da educação. Então, daí surgiu essa Yale College. Mas alguma curiosidade interessante que eu achei aqui, olha só, a Universidade Yale é a terceira instituição de ensino superior mais antiga dos Estados Unidos, evangélica, está entre as 10 melhores do mundo e segundo os principais rankings universitários. A sua origem remonta à década de 1640, quando clérigos coloniais queriam criar uma faculdade para preservar a tradição da educação liberal europeia. Alguns alunos famosos que estudaram na Universidade Yale. O Samuel F. B. Morse, que foi o inventor do código Morse. George Bush, pai, e o George Bush, filho, que foram presidentes dos Estados Unidos. O Bill Clinton e a Hillary Clinton estudaram juntos e se conheceram no campus e se casaram. Cole Porter, que foi um compositor, estudou lá. Judy Foster, atriz, estudou lá. O Mário Monti, que foi o primeiro-ministro da Itália, estudou lá. John Kerry, secretário de Estado dos Estados Unidos, também estudou lá. Isso aqui é alguns nomes, né? Então, ao longo da sua história, Yale já formou 5 presidentes americanos, um deles Bill Clinton, né? 19 juízes da Suprema Corte, 13 bilionários e muitos chefes de Estado. Muitos ex-alunos célebres retornaram ao campus para participar de eventos como Master Teas, entrevistas informais e intimistas que acontecem em cada faculdade. Dentre ex-alunos, professores e pesquisadores, Yale tem 61 vencedores do Prêmio Nobel. 61 daquelas celebridades que receberam aí o Prêmio Nobel, homens de destaque no mundo, 61 deles estudaram em Yale, uma universidade evangélica. E a estrutura da universidade também impressiona, são mais de 800 laboratórios e um patrimônio de 29 bilhões de dólares. Então, não é à toa, né? Então, é um motivo de orgulho para nós e também de alegria saber que essas grandes universidades, elas tiveram origem, né, são de origem e têm um viés cristão evangélico. Então, meus queridos, nós vamos encerrar essa aula hoje aqui. Agradeço a vocês pelo carinho, pela paciência de estar 1 hora, 27 minutos e 31 segundos me ouvindo. Que Deus possa abençoar a cada um de vocês. E firmes sempre no Senhor, abundantes na obra do Pai, sabendo que não será aqui o nosso descanso. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado sobre a terra, serei exaltado entre as nações, diz o Senhor para você. Que Deus te abençoe, Deus te guarde, em nome de Jesus. Amém.